Então, primeiramente, assim, todos que estão aqui, né, todos nós que estamos vindo pela primeira vez ou que já estamos aqui há algum tempo vindo à casa de Francisco, né, sejamos todos sempre muito bem-vindos. Né, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa doutrina espírita que é tão esclarecedora e tão consoladora para todos nós. Então, que a gente possa hoje, né, sair daqui com um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho de consolo, algumas reflexões que possam nos ajudar aqui no dia a dia. Então, eu convido vocês para a gente reflexionarmos juntos aqui durante esse momento que estaremos juntos. Então, a primeira coisa que a doutrina espírita nos ensina é que a vida ela começa antes da nossa encarnação, antes do bebê nascer, e ela continua após a nossa encarnação, depois que há a morte física propriamente dito. E a gente tem um intercâmbio constante entre os dois planos, entre o plano onde a gente está aqui físico e o plano espiritual, através de desencarnação e reencarnação. Então, quando a gente desencarna, por exemplo, a gente sempre tem aquela dor da perda, né, dos entes queridos que se vão, tem aquele momento onde a gente fica saudoso, onde fica lembrando, né, e a doutrina espírita vai nos esclarecer e nos consolar como isso faz parte, né, do nosso processo evolutivo e como a gente pode orar, pedir por aqueles também que já se foram, né, através do nosso pensamento, lembrar deles num bom estado, desejando boas energias, boas vibrações, que Jesus sempre ampare a todos. E da mesma forma como a gente tem esse medo, às vezes, da morte, a reflexão que a gente vai ter hoje aqui é interessante porque ela vai mostrar o outro lado da história. Quando a gente está no plano espiritual, como é difícil também para a gente assumir a decisão de vir e encarar esse corpo que nos foi preparado aqui para essa vida. Então, da mesma forma como a ida é, às vezes, temerosa para a gente, a volta também é bastante temerosa para o espírito. E a gente vai ver por que um pouquinho aqui hoje. Então, o primeiro conceito importante é a gente lembrar o que é a reencarnação. E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, né, onde está lá, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele vai falar o seguinte, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Né? Então, a primeira palavra importante, é uma necessidade. Para que eles possam cumprir por meio de uma ação material. Então, o espírito ele encarna porque ele precisa encarnar para fazer uma ação material, fazer uma ação aqui na matéria. E aí ele vai fazer uma ação para cumprir os desígnios cuja execução Deus nos confia. Deus confia a cada um dos espíritos. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a gente recebe mais ou menos uma tarefa quando a gente encarna. E essa tarefa vai nos ajudar a desenvolver nossa inteligência, nossas habilidades. Como a nossa irmã falou bem no exórdio, né, a questão dos talentos. Né? Então, a gente encarna com alguns talentos, com aquela missão de desenvolver esses talentos durante a vida. Sendo soberanamente justo, Deus estabelece para todos os espíritos, todas as pessoas, o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio para podermos agir como bem entendermos. E a encarnação para os espíritos, então, se torna um estado transitório. A vida verdadeira é a vida espiritual. A gente encarna, passa um período aqui e volta para a pátria espiritual. Então, o nosso grande desafio é viver a vida presente pensando como seria uma vida espiritualizada, mesmo estando na matéria. Como a gente pode espiritualizar cada momento que a gente tiver, seja uma conversa, seja um momento em família, seja no trabalho, no trânsito. Né? Como a gente pode levar valores espirituais para aqueles momentos onde a gente vai conviver. E termina, então, esse trecho do Evangelho, então, mostrando, né? Então, o Espírito recebeu uma tarefa e aqueles que desempenharem com zelo essa tarefa, eles avançam mais rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. Então, mais cedo, eles passam a gozar do fruto dos seus trabalhos. Ao contrário, aqueles que usam mal dessa liberdade que Deus lhes deu, vão retardar a sua marcha. Então, toda vez que a gente vem, se a gente usar bem esses talentos que Deus nos conferiu, a gente vai avançando, vai progredindo espiritualmente.
E à medida que a gente faz como a parábola, esconde o talento lá debaixo da terra, a gente vai demorando mais a conseguir o nosso processo evolutivo. A gente retarda o nosso processo evolutivo. A gente vê também pela literatura espírita, né, que hoje em dia existe... A gente está num processo que a gente fala que é um processo de transição planetária na Terra. Né? A gente está saindo de um estágio evolutivo, de um planeta de provas e expiações, para tentar entrar num estágio de um planeta de regeneração. Nesse processo, a gente está vendo uma grande quantidade de espíritos tentando reencarnarem para receber uma última chance, né, ou algumas últimas chances de desempenharem a sua tarefa aqui no nosso planeta. Né? Então, a gente tem uma grande disputa pelo processo reencarnatório. Então, tem uma fila muito grande. E a gente tem, todos nós aqui presentes, né, essa oportunidade bendita que a gente recebeu de estar aqui na carne, estar aqui nesse corpo, na nossa família, no momento presente, com tudo que a gente tem. Então, a gente vê isso, como isso é importante para cada um de nós. No Livro dos Espíritos, então, começando as questões propriamente ditas, então o Kardec vai perguntar para os espíritos se muitos espíritos se apresentassem para tentar tomar um corpo que vai nascer, como seria decidido qual deles vai renascer naquele corpo? Então, ele está perguntando o seguinte, olha, tem uma criança para nascer, qual espírito vai reencarnar? Vamos dizer que vários se apresentam. Como é que é decidido qual espírito que vai reencarnar naquele corpo? E os espíritos vão responder, então, para Kardec, que os espíritos podem pedir, mas quem julga qual é o mais capaz para desempenhar a missão a que a criança vai destinar é Deus. Então, a gente pode ter vários espíritos pedindo para nascer naquela família, por exemplo. E Deus vai dizer, olha, para aquela família, o mais importante nesse momento é que esse espírito venha, porque ele vai ter uma tarefa a desempenhar junto com aquela família. O espírito, porém, ele continua aqui na resposta, né? O espírito é designado antes que haja o momento de se unir ao corpo. Então, o processo de uma reencarnação é um processo extremamente planejado. É um processo que acontece no plano espiritual muito antes da concepção daquela nova vida. Então, é feito um processo em que, para aquele espírito, então, é feito um planejamento reencarnatório, né, onde vai se dizer, olha, aquele espírito, ele tem essas necessidades, ele precisa passar, então, por essas tarefas, e a melhor família para ele nascer é naquela família, naquele momento. Então, a gente vê que, por exemplo, não existe acaso, né, na obra de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós viemos porque nós tínhamos uma tarefa a cumprir aqui. Nós temos uma tarefa a cumprir aqui. Então, Deus nos colocou na família que temos, porque temos uma tarefa com aquelas pessoas que estão conosco naquele lar. Deus nos colocou no lugar onde nascemos, porque talvez tenhamos algo a aprender ali que seja muito importante para a gente. Bom, na pergunta seguinte, Kardec pergunta então para os espíritos o seguinte, na hora que o espírito reencarna, ele sofre uma perturbação parecida com o momento do desencarne? Então, se a gente pensar, quando o espírito desencarna, né, quando a gente tem uma pessoa já que já está próximo do processo desencarnatório, normalmente tem uma certa perturbação, ela já começa a ver o outro lado, ela começa a receber a visita de parentes desencarnados que estão anunciando para ela que o momento do desencarne chegou. E ela passa, então, por o que ele chamou aqui de um momento de perturbação. Quando vai ter o processo inverso, quando o espírito está lá no plano espiritual e vai vir para habitar um corpo, também acontece o mesmo processo? E aí a resposta dos espíritos são que a perturbação é muito maior e, sobretudo, mais longa. Quando acontece a morte, o espírito se liberta, ele sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nela. Então, se a gente pensar que o espírito é livre, ele pode ir para onde quiser, ele tem, à medida da sua evolução, um grau de liberdade cada vez maior, né? Espíritos com um grau de evolução um pouco maiores, eles conseguem volitar, eles conseguem
se deslocar pela velocidade do seu pensamento. Né? E a gente aqui depende da nossa maquininha aqui, né, para poder andar, para poder chegar nos lugares. É como dizia o nosso querido Chico, ele falava desse burrinho, né? O burrinho de carga, que era o corpo dele, né? Que ele falava que o burrinho ia com dificuldade, mas ia, né? Então, uma imagem que o Kardec faz, a gente pode associar com uma imagem desse trecho da resposta dos Espíritos como se fosse a vida aqui na superfície, e quando a gente quer explorar um lugar que é muito fundo no mar, existe um acessório, né, que os mergulhadores usam, que é aquela roupa que fecha tudo, tem tipo um capacete aqui, né, e prende por um tubinho para receber o oxigênio, que a gente chama de, acho que é escafandro, né, o nome? Então, imagina um mergulhador que sai aqui no nosso ambiente aqui, né, da superfície, onde ele tem chance de correr, andar rápido, se mover rapidamente, fazer várias coisas. Na hora que ele entra dentro de um escafandro e submerge lá para o fundo do mar. Né? Então, os movimentos dele são mais difíceis, é mais limitado, ele tem menos recursos. Né? Então, a analogia é a mesma para o espírito quando ele encarna no corpo. Quando ele está no plano espiritual, ele tem muito mais liberdade. Na hora que ele encarna nesse corpo, ele já começa a ter um pouco menos liberdade de movimentação, de agir. Né? Ele passa a receber a influência da matéria de uma forma mais direta. E a gente pensa assim, né, que para reencarnar, como a gente viu na pergunta anterior, que a reencarnação ela é uma tarefa, né, que o espírito recebe, então, para toda tarefa, a gente vai ter uma ferramenta adequada para fazer uma tarefa. Então, se a gente fala assim, eu vou trabalhar com madeira, então, que ferramentas eu preciso para trabalhar com madeira? Eu preciso de um serrote, talvez, de um martelo, de um formão, lixa. Aí fala, não, eu vou trabalhar com metal. Eu preciso de solda, não pode ser um serrote, tem que ser uma serra especial para poder cortar o metal. Eu preciso de uma lixa mais potente, né, mais resistente. Então, para cada tarefa, a gente tem uma ferramenta adequada. A mesma coisa é o espírito. Quando ele vai reencarnar, o corpo é a ferramenta do espírito. Então, à medida que eu preciso, por exemplo, passar por algumas situações na vida, eu nasço com um corpo adequado para aquilo que eu vou passar. Então, cada corpo que a gente recebeu, ele também foi preparado para a gente tirar o máximo da encarnação que a gente tem aqui. Com tudo que a gente acha que ele tem de bom ou de ruim. Né? No final das contas, muitas vezes a gente escolheu, na maioria das vezes a gente escolheu, ou recebeu ajuda de mentores que vão nos ajudar no processo de elaboração do corpo, para que a gente possa vir com aquilo que a gente precisa para viver essa vida. Lá na Gênesis, o Kardec também vai confirmar essa mensagem, né? Então, eu vou só na parte que está grifada aqui, é um pedacinho da Gênesis, que ele fala o seguinte, que o espírito, na hora que ele se prende ao corpo físico, ele entra num estado de perturbação. E esse estado aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio. Então, no processo de reencarnação, na hora que ele vai se aproximando do corpo, ele vai ligando com o corpo e vai sofrendo esse processo, então, de perturbação cada vez maior. Quando a criança respira, o espírito começa a relembrar algumas faculdades, e essas faculdades vão se desenvolvendo à proporção que se formam e consolidam os órgãos que vão servir para a sua manifestação. Então, a gente vê, por exemplo, a criança ela vai ganhando consciência e ganhando autonomia, né, à medida do tempo, e, com isso, ela vai começando a relembrar algumas aptidões que ela tinha de outras vidas ou lá do plano espiritual. O Emmanuel vai falar que, normalmente, os 7 primeiros anos da criança são anos bastante críticos, onde, então, a criança está mais aberta, totalmente aberta, a receber a influência da família. A partir daqueles 7 anos, ela começa a adquirir um pouco da lembrança de aptidões que ela traz consigo, né? Isso via de regra. Então, a gente, como pais, como educadores, é importantíssimo esse trabalho que a gente faz com as crianças para poder
moldá-las, né, no sentido de impregnar nelas boas virtudes, bons caracteres, né, para que elas possam depois crescer e, quando essa bagagem que ela tem de outras vidas se confrontar com o que ela aprendeu aqui, ela possa discernir e fazer a sua escolha entre o que é o certo e o que é o errado. Bom, e indo para a próxima pergunta, o Livro dos Espíritos pergunta também, Kardec pergunta para os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 340, se o instante da encarnação, para o Espírito, é um momento solene, ou seja, é um momento importante, como se fosse uma formatura, alguma coisa nesse sentido, né, que a gente imagina. E ele pratica esse ato considerando grande e importante? O Espírito considera isso algo importante para a sua vida? Né? A resposta dos Espíritos ele segue, né, ele procede como o viajante que vai embarcar numa travessia perigosa e que não sabe se vai encontrar, não sabe o que vai encontrar, né, ou se pode até enfrentar a morte nas ondas que ele vai afrontar. Então, a gente fica imaginando aqueles grandes navegadores, né, no momento que ele vai sair para o mar, né, que tem aquela festa, né, que tem aquele momento solene, onde ele deve estar super nervoso, né, porque vai ter uma embarcação, uma viagem longa pela frente, cheia de ondas, cheias de dificuldades, cheias de imprevistos. Né? Então, aquela ansiedade toma conta dele, né, e aquele é um momento solene para o navegador. Né? Assim como para o espírito que vai encarnar, também o momento em que ele vai encarnar é um momento solene, é um momento importante. E vai completar... O Kardec vai fazer um comentário, né, sobre essa resposta que os espíritos deram, que ele vai dizer o seguinte: o viajante que embarca, ele sabe os tipos de perigo a que se lança, mas não sabe se ele vai naufragar. A mesma coisa acontece com o espírito. Ele sabe o gênero das provas que ele escolheu, que ele vai se submeter, mas ele não sabe se ele vai passar ou vai sucumbir nessas provas. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio ou de clausura. Quer dizer, então o espírito, no momento que ele sai do plano espiritual para encarnar, é como se ele estivesse vivendo um exílio. Mas é um exílio voluntário. Né? Ele muitas vezes escolheu aquela missão, aquela tarefa que ele vai passar. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Ele sabe que vai reencarnar, como o homem sabe que um dia vai morrer. Mas assim como né, assim como o homem em relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento que estava predestinado, vai ter a consciência de que vai reencarnar. Então, assim como o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encerrada. A aproximação do momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia. Então, acho que aquele famoso friozinho na barriga, né, que a gente tem, quando a gente vai passar por algum momento importante, uma prova, uma dificuldade. Né, a gente estava falando hoje, na hora de subir aqui na tribuna, dá sempre aquele friozinho na barriga, né, porque a gente tem um compromisso, né, quando a gente está aqui falando, uma responsabilidade, né? Então a gente sempre fica com aquele momento ali que a barriga embrulha um pouquinho, a gente fica engole seco, né? Mas a gente fala, olha, eu vou para a minha travessia porque eu escolhi estar lá, né? Então vamos seguir em frente confiantes. E Kardec termina então a série das perguntas com a pergunta 341, quando ele fala assim: diante da incerteza que o espírito se vê quanto à chance do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, o espírito, então, tem uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E eles respondem, então, esse friozinho na barriga é bem grande, né? Porque as provas da sua existência vão segurá-lo, vão retardar, ou vão fazer avançar conforme ele suporte essas provas. Então, ele fala, é normal o friozinho na barriga, né? A gente tem que se acostumar, porque faz parte aí dos desafios de cada um. Tem um
um livro de um navegador, né, que é o Amir Klink, que é um aventureiro, um cara que planeja muito, faz muitas viagens. E ele estava contando de algumas viagens que ele fez ao redor do mundo, num veleiro que ele mesmo construiu. E aí eu fico imaginando também o momento que ele se lançou ao mar, né, ele fala, um veleiro novo que ele construiu, nunca tinha sido testado, ia passar mais de um ano viajando no meio do Polo Sul, do Polo Norte, vendo lugares diferentes. Aí imagina o friozinho na barriga, né, que não dá para num momento desse. Mas ele planejou tudo, ele organizou. Ao mesmo tempo que dá o frio na barriga, ele também está confiante de que tudo que está ali foi estudado, foi planejado, agora é botar em ação. Bom, para a gente exemplificar um pouco, né, essa parte toda que a gente leu sobre os conceitos aqui do Livro dos Espíritos, eu trouxe um estudo de caso, assim, mas a gente não vai aprofundar no detalhe. Isso a gente faz nos cursos que a gente tem dentro da casa, né, no ESD, nos grupos de EAD, no grupo de estudos de André Luiz, aqui com Paiva. Então, é um trecho que está lá no livro do André Luiz, Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação do Segismundo. Então, a gente vai contar um pouco a história da reencarnação do Segismundo, e eu queria que a gente prestasse mais atenção em algumas implicações morais da história, que estão por trás da história, e essa questão toda que a gente discutiu, né, do planejamento reencarnatório e até da ansiedade do Segismundo antes de reencarnar. Então, a gente achou aqui nos próximos slides, ao invés de ter textos, a gente achou ilustrações muito bem feitas aqui por uma pessoa, né, que está disponível pela internet, e as ilustrações vão contar a história toda que está nesse capítulo 13, chamado Reencarnação, lá no livro Missionários da Luz. Então, o capítulo conta a chegada de André Luiz e Alexandre até um lar, aqui no plano físico. E quando eles chegam nesse lar, eles têm a presença de um guia que já está nesse lar, de um outro espírito, né, de um mentor espiritual também que já está lá, acompanhando um caso que eles vão narrar. O André Luiz, a gente lembra, ele é um espírito que desencarnou, ele foi médico, então ele tem uma grande curiosidade para entender a parte médica também do ponto de vista espiritual. E ele traz importantes revelações para a gente sobre como funciona o plano espiritual, como funciona a vida no mundo espiritual. Ele escreveu uma coleção de livros, né, através do Chico Xavier. O primeiro dele, Nosso Lar, que virou filme, é bem conhecido. E esse aqui é o terceiro livro da série, onde ele escreve por Chico Xavier. Um livro muito bom também para todos lerem. Então, quando ele chega no lar, ele vai encontrar uma família que tem 3 pessoas, que estão ali no canto da imagem. Então, ali tem Raquel, Adelino e Joãozinho, que é a criança. Então, naquele lar, Raquel, Adelino e Joãozinho estavam se preparando, né, para a possibilidade de ter mais um filho. E eles queriam muito mais um filho e estavam já num processo de como vamos ter, né, mais um filho, já se preparando para isso. E um dos espíritos que está presente no lar, que está sentado aqui, é o espírito do Segismundo. Então, no plano espiritual, ele está próximo à família. Ele tem uma história de outras vidas com aquele casal, com Raquel e com Adelino. E, especialmente com Adelino, eles têm alguns desentendimentos, porque em outras vidas eles se prejudicaram de uma forma que criou-se uma barreira entre eles muito grande, uma inimizade. E quando chega, então, Alexandre e André Luiz, eles olham todo aquele cenário e vão estudar o que está acontecendo com a família. E aí eles encontram na mesa, eles estão conversando na mesa, e aí Adelino está conversando com Raquel, mas ele só responde em monossílabos. Naquela casa não existe mais aquele diálogo, né, que é tão importante para manter um casal, para manter uma família estruturada. Então, coisas do tipo, ele começa a falar que ele só responde por monossílabos, não responde adequadamente,
ele está sempre preocupado com as coisas de trabalho, não está olhando para o lar, para a educação do Joãozinho. E eles percebem, tem alguma coisa errada com essa família, né? Vamos ver como a gente pode ajudar. Então, o Alexandre, ele vai aplicar passes, né? Então, no Joãozinho, ele vai se aproximar do Joãozinho e o Joãozinho começa a conversar com o pai e fala, pai, ou mãe, por que o pai está triste? E a mãe fala, não, meu filho, seu pai está muito preocupado, tem muitas coisas, muitos afazeres, né? Tem muitas questões de trabalho. E ele fala, mas mãe, eu não gosto de ver o pai triste, né? Por que ele está tão triste assim? E aquelas palavras tocam muito o Adelino e ele se sente comovido ali, né, com os comentários do filho. E ele fala, olha, meu filho, não fique triste, papai não está triste, não. Eu estou só em silêncio para tentar meditar um pouco em tudo o que está acontecendo aqui na nossa família, no trabalho. E então, o Joãozinho fala, mas papai, a gente vai rezar hoje à noite, eu e mamãe, venha com a gente. Reze com a gente. E aquelas palavras tocam o coração de Adelino, e ele então quebra um pouco aquele estado onde ele estava apenas pensando só nas coisas de trabalho, do dia a dia. E ele começa então a refletir um pouco sobre tudo o que está acontecendo. Naquela noite, então, ele chega do trabalho, mais cedo, na hora de dormir, Joãozinho, então, chama ele para orar. E a gente tem a cena da família, então, orando juntas. Né? E o Joãozinho pedindo, olha, Papai do Céu, abençoe meu pai, né, que está precisando de muita ajuda, né, abençoe a nossa família, que a gente possa criar uma família cada vez melhor. Com palavras extremamente simples, né, ele já toca o coração do casal. E Adelino, então, depois da oração, ele fala, olha, Joãozinho, poxa, que coisa boa a gente ter orado, foi tão bom para mim, eu me senti tão bem com a tua oração, né? Hoje eu vou dormir muito bem, vou dormir mais feliz hoje. E aí, durante o processo do sono, quando ele vai dormir, então acontece a possibilidade daquela assistência espiritual acontecer. Então, todos nós, quando dormimos, o corpo fica, né, e o espírito ele pode sair para visitar pessoas queridas, para trabalhar, para estudar, para encontrar aqueles com quem ele queira encontrar durante o sono. Esse processo, depois ele volta, né, e acorda novamente pela manhã. Então, aqui está representado, não é? A Raquel, ela se despreende, né, em sono. Imediatamente, quando ela se desprende, ela encontra uma senhora, que era a avó dela, que havia desencarnado. E logo ela já vai conversar com a avó, minha avó, como que bom te ver, que coisa maravilhosa a gente estar junto, olha só que coisa boa. Né? Então, por isso que a gente sempre recebe aqui nas orientações na casa, né, a importância da oração antes de dormir. Né? É o momento da gente se preparar para a gente poder, no plano espiritual, durante o sono, encontrar aquelas pessoas que vão nos fazer bem, aquelas pessoas com quem a gente pode aprender, trabalhar, confraternizar juntos, de forma saudável. Mas, ao mesmo tempo que a Raquel ela se despreende super fácil, está super bem, quando o Adelino se despreende, ele imediatamente se assusta, porque ele enxerga a presença do Segismundo. E o Segismundo já povoava os sonhos dele há muito tempo, sempre com uma lembrança ruim das vidas anteriores, onde eles estiveram juntos, em que eles foram inimigos. E, a partir de então, ele fica totalmente assustado, né? Ele não sabe muito bem o que fazer. E aí esse é o momento, então, que o Alexandre, né, o orientador espiritual, ele vai entrar em ação para tentar promover um encontro entre os dois, tentar apaziguar e promover uma possibilidade de diálogo fraterno entre os dois. Quando o Alexandre aparece para o Segismundo,
o Segismundo enxerga ele quase como se fosse um anjo, né? Um espírito com um grau de elevação maior, com uma luminosidade maior. E ele fala, mas, meu anjo, o que está fazendo aqui? Por que você está aqui? Você veio me proteger daquele meu inimigo que está logo ali? E o Alexandre vai dizer para ele, não, não é isto, meu amigo. Por que você está fugindo dos seus compromissos? Aquele irmão que está ali, veja como ele está precisando da nossa ajuda. Veja como ele está numa situação de dificuldade, veja como ele está sofrendo. Será que a gente não pode mudar e conseguir ajudá-lo de alguma forma? E um longo diálogo acontece entre os dois, onde Adelino, no começo, ele se sente inseguro, frágil, com dificuldade de aceitar a presença do Segismundo, mas Alexandre é muito firme, né? E com muito amor, com muita luz, ele vai então promover e falar, olha, mas Adelino, aquele ali é o Segismundo. Vocês dois têm uma longa história juntos. E ele está aqui precisando de você. Na hora que ele fala isso, o Adelino sente o peso da responsabilidade, né? Ele foi chamado à responsabilidade de mudar sua atitude, ao invés de fugir, de acolher, de amparar como se fosse um irmão, aquele que estava ali ao lado dele em sofrimento. E o Segismundo faz um ato extremamente bonito, né, na história. Ele se apresenta, beija a mão de Adelino e pede um perdão do fundo do coração. Ele fala, me perdoe por tudo que eu te fiz de mal. Você pode me aceitar? Pode me perdoar? No momento em que ele beija a mão do Adelino, o Adelino aceita aquele perdão. E nesse exato momento, no plano espiritual, André Luiz e Alexandre veem como se fosse uma casca que estava em volta de Adelino se quebrando e caindo, como escamas. E tem um comentário no livro que fala, o perdão foi sincero, né? Ele aceitou a presença de Segismundo. Bom, graças a essa aceitação, então os espíritos agora, Alexandre, junto com vários espíritos que o livro chama de espíritos construtores, eles vão começar a preparar a reencarnação do Segismundo. Então eles vão ver o tipo de prova que o Segismundo vai passar, de acordo com o estágio evolutivo dele, de acordo com a necessidade dele, e qual tipo de corpo ele precisaria ter para passar por aquelas tarefas. Nesse processo, o Segismundo, então, recebe todo o amparo e aquela resistência do casal tinha para a reencarnação foi quebrada. Então, agora o casal consegue começar a aceitar o Segismundo. O Segismundo continua alvo de muito auxílio, ainda no plano espiritual, então, através de passes, através de um diálogo muito fraterno com os seus orientadores. Passa por um processo de preparação para reencarnar num corpo de uma criança, né, de um bebê, que iria então recebê-lo. E ele é então entregue à avó de Raquel, que é a mentora da família, né, a guia da família, daquela família. E a avó de Raquel recebe e fica então encarregada de entregar para Raquel aquela criança que vai reencarnar. Nesse momento anterior, eu esqueci de comentar da apreensão aqui do Segismundo, né? Então, tudo que a gente falou sobre a perturbação, ele sentiu nesse exato momento, né? Onde estava próximo do reencarne, ele começou a ficar aflito, ansioso, a perder um pouco a vista, a mobilidade, o equilíbrio. E foi um momento, então, onde ele precisou de muito auxílio também dos mentores. O momento, então, antes da ida do Segismundo para a reencarnação, é um momento solene lá no plano espiritual,
Então, vários amigos vêm se despedir de Segismundo, celebrar aquele momento, com muita festa, com muitas palavras de esperança, né? Como a gente faz quando alguém vai viajar, a gente fala, olha, vá com Deus, boa sorte, tudo de bom na sua viagem, se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui, viu? Né? E a gente está louco para receber você de volta aqui, de braços abertos, quando você voltar. Né? Então, a gente imagina uma cena bem parecida com essa. E a entrega, né, do Segismundo, então, para Raquel é feita, e dali para frente, vocês vejam que até agora ainda não aconteceu a concepção propriamente dita no plano físico. Foi tudo uma preparação no plano espiritual, e aí vai começar o processo de concepção no plano físico. E aí, no processo de concepção, então, o Segismundo vai se aproximando do corpo, vai se unindo ao novo embrião que está sendo formado, célula a célula, como diz o Livro dos Espíritos, até ele adquirir a forma de uma vida nova e daí poder reencarnar naquela família. Então, a gente vê como essa história ilustra os conceitos que a gente estava conversando aqui sobre o Livro dos Espíritos. Então, primeira coisa, no plano espiritual, aquele corpo, né, aquela vida, através de Raquel e Adelino, ela foi preparada para Segismundo. E por que foi preparada para Segismundo? Porque Segismundo, vindo como filho de Adelino, ele teria a oportunidade de resgatar todo um passado de débitos que os dois tinham de vidas anteriores. Então, era a chance deles, como pai e filho, poderem fazerem as pazes e transformar todo o ódio que eles tinham entre si em amor de pai para com filho. Muitas vezes, em nossas famílias, a gente tem essa oportunidade divina de receber pessoas, né, espíritos, que muitas vezes a gente vê que estavam contra a gente, ou a gente estava contra eles, e Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, nos coloca um ser pequenininho ali, super amoroso, para a gente poder transformar todo aquele ódio em amor. E, a partir daí, adquirir, então, experiências positivas com aquele espírito. A gente vê também que, nesse processo todo que aconteceu, o Segismundo ele passou, então, a receber ele foi preparado e ele passou a sentir toda a perturbação do momento de desencarne. Então, toda a dificuldade ali do desencarne, da aproximação com o desencarne, a ansiedade que vinha acontecendo com ele, foi trabalhada pelos espíritos para poderem receber o corpo de uma forma adequada, né, e poder reencarnar com Adelino e com Raquel. A gente vê também um momento solene ali, né, onde tem antes da reencarnação, existe um processo onde vários companheiros de Segismundo vão se despedir, vão desejar boa sorte na reencarnação. Então, existe um processo mais ou menos como o viajante que vai e a gente se despede antes da viagem. E acho que a lição talvez mais importante, né, também dessa história é como é importante esse momento onde a gente consegue perdoar, né, aqueles que a gente tem mais dificuldade. Né, quando o Adelino consegue perdoar Segismundo, é o momento em que ali todo o processo de dívida entre eles abriu-se uma brecha para poder haver a reparação. A reparação não aconteceu ali, mas ela começa ali, né, quando eles aceitam a possibilidade de viverem uma nova oportunidade juntos. Bom, acho que com isso a gente traz, então, essas reflexões para a noite de hoje, para a gente pensar, né, onde a gente falou um pouquinho sobre o processo de reencarnação, como acontece. E eu acho que uma grande reflexão que fica aqui, né, quando a gente pensa sobre o nosso momento presente, né, como a nossa irmã colocou tão bem no começo, né, quantas oportunidades a gente tem, quantos talentos a gente traz aqui, né, para essa vida, quantas oportunidades a gente está tendo.
cabe a nós saber aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível para o nosso crescimento, para a nossa elevação, para adquirir novos valores e novas conquistas espirituais. Eu pensei um poema sobre isso, né, de Alta de Souza, que eu acho muito bonito, que acho que tem tudo a ver com essa mensagem, né, que fala assim: hoje, Senhor, resplandece um novo dia, que deveres e júbilos condensa. Uma nova esperança luminosa e imensa, renascendo na noite espessa e fria. Dá-me o trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa. Ensina-me a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja, Senhor, na dor com que me levas, por flamejante sol, rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo. E que possa eu seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.